Queria aqui. Tá? Tirar todos os acadêmicos lá vai ficar muito fácil. É, bom, boa noite a todos. Declaro aberta a sessão solene de posse dos eleitos no biênio 2022-2023. Convido para tomar assento à mesa o acadêmico Pedro Novelino, ex-presidente da Academia Nacional de Medicina. Apresento à minha direita o acadêmico José Galvão Alves, secretário-geral, e à minha esquerda, o acadêmico Eduardo Lopes Pontes, primeiro secretário. Convido para tomar assento à mesa o professor Yves Lebranchot, da Academia Nacional de Medicina da França. Professor Lebranchot. Tablet. Convido para tomar assento à mesa professora Clara Curiel, chefe do Departamento de Dermatologia da Universidade de Arizona, Estados Unidos da América. Convido para tomar assento à mesa Dr. Nasser Boubena, adido de cooperação técnico-científica, representando o embaixador da França. É praxe na sessão de final de ano, nós apresentamos um pequeno relatório do biênio. Eu vou fazer uma coisa bastante breve, porque nós temos queridos e importantes amigos que estão tomando posse hoje. Então, nosso relatório de gestão, nós vamos fazer um pequeno resumo das atividades. Eu vou falar um pouco mais lento para que nossos colegas da França possam acompanhar a tradução simultânea e também nossos colegas da Inglaterra e dos Estados Unidos. A Academia de Medicina realizou, no último biênio, 62 simpósios, normalmente às quintas-feiras, que é o nosso dia de sessão ordinária. São simpósios com aproximadamente 4 horas de duração, com convidados do Brasil e do exterior. Tivemos alguns simpósios
que foram especiais nessa academia. A academia está tomando uma posição muito importante anti-racismo, e nós fizemos 3 simpósios esse ano sobre antirracismo e medicina, sendo que um deles foi relacionado ao ensino médico e antirracismo, com a presença de várias lideranças antirracistas e a presença de diversos alunos do curso de medicina. Recebemos também, como já é de praxe, os alunos de curso médico. A nossa academia de medicina se aproxima cada vez mais do estudante de medicina, e nós recebemos várias ligas de estudantes nessa academia e, como exemplo, pegamos uma jornada de neuroanatomia clínica e cirúrgica que teve uma presença muito importante e diversas ligas participantes. Os alunos de medicina também, eventualmente, participam em quantidade das nossas simpósios e participam também do chá acadêmico e discutem assuntos médicos e assuntos do curso médico, assuntos de formação médica, assuntos de carreira com nossos acadêmicos que lhes fazem conselho. Tivemos um simpósio com a França, final do ano 2022. Simpósio da França comemorando 150 anos de Oswaldo Cruz e 200 anos de Pasteur, organizado com a Academia de Medicina da França, Fiocruz e a Academia de Medicina do Brasil. Aqui nossa ministra Anísia Trindade, que à época era presidente da Fiocruz. Temos aqui nossos amigos franceses, alguns dos quais tomando posse hoje. A Academia Nacional de Medicina do Brasil também teve um importante encontro promovido pela Academia de Medicina de Portugal, na presença do nosso querido Duarte Nuno Vieira, junto com a Academia de Medicina do Reino Unido. Agradeço também ao professor Robalo, que nos acolheu na Universidade de Coimbra, diretor da Faculdade de Medicina. Nós tivemos uma sessão de discussão de assuntos gerais e depois tivemos uma sessão científica com as 3 academias. Tivemos em maio desse ano uma reunião conjunta com a Academia de Medicina da França, em Paris, que foi bastante frutífera, onde nós discutimos patologias infecciosas. Agradeço ao nosso querido amigo professor Boulet, professor Boatard, professor Belguiti e professor Patrício Debré, que organizaram esse importante encontro. Temos na Academia de Medicina um programa chamado Programa Jovem Líderes Médicos, no qual médicos com até 40 anos e que tenham grande produção científica, que tenham destaque, eles se tornam associados à Academia de Medicina como jovens lideranças e ficam aqui por um período de 5 anos, prorrogáveis por mais 5 anos. É um programa que já existe há mais de 10 anos, foi instituído pelo professor Pietro Novellino, nosso ex-presidente, que está aqui na mesa, e tem um comitê gestor que funciona muito bem. Tivemos também um grande workshop aqui sobre o One Health, organizado pela Academia Nacional de Medicina do Brasil, Academia de Medical Sciences do UK e Academia Brasileira de Ciências, onde os médicos se reuniram, os acadêmicos, por 5 dias para discutir o One Health nessa academia. A academia tem uma atividade científica importante, com simpósios, como os senhores já viram, de tal ordem que no biênio a Academia de Medicina emitiu 408 passagens aéreas e 150 diárias de hospedagem para receber nossos convidados, acadêmicos de fora do Rio e palestrantes que vieram aqui trabalhar. Tivemos 4 acadêmicos mortos que foram homenageados em Sessão da Saudade, 2 acadêmicos falecidos recentemente, acadêmicos eméritos, professor Roires, professor Ivon Rodrigues. Tivemos 5 honorários nacionais que faleceram no período. Tivemos 2 correspondentes nacionais e um correspondente internacional, professor Paulo Pelosi,
que certamente era amigo do professor Robalo. Era um grande pneumologista que trabalhou muito por essa casa. Tivemos também uma renovação muito grande, né? A academia sempre se renova nos seus quase 200 anos de existência. Tivemos posse de 12 novos membros titulares que vieram engrandecer nossa casa, sendo que 3 mulheres só nesse biênio, o que nos alegrou muito com a presença e a inteligência feminina. Tivemos a outorga do título de vice-presidente honorário à ministra da Saúde do Brasil e ao ministro da Educação e Cultura. As eleições e posses nessa casa são bastante concorridas e têm grande repercussão na imprensa, aqui o professor Jorge Calil falando no Jornal da Televisão. Tivemos eleitos honorários nacionais, correspondentes, nacionais e internacionais, que nós vamos apresentar hoje. A academia produziu vários documentos oficiais, teve grande repercussão na mídia, escrita e falada, e também continuou a conceder seus prêmios anuais, prêmios Academia Nacional de Medicina, em várias categorias. Tivemos prêmios no ano 2022 e no ano 2023. Os prêmios são concedidos a trabalhos que concorrem, são julgados de forma anônima e são entregues durante a sessão de aniversário em 30 de junho. A Academia de Medicina possui uma gráfica, uma editora. Essa editora continua produzindo os Anais da Academia Nacional de Medicina, que é a revista científica mais antiga do Brasil, sendo, desde 1829, publicada trimestralmente, sem deixar de existir sequer um número. A Academia também, através de sua editora, produziu pelo menos 4 livros, além de agendas e livros de livretos acadêmicos. Nós temos um Centro da Memória Médica, que os senhores não terão oportunidade de conhecer hoje, mas que é bastante importante, certamente o maior centro de memória médica do Brasil, nesse prédio nosso anexo. Durante o ano 2022 e 2023, nós tivemos uma atividade bastante forte. Tivemos 4 projetos contemplados pela Fundação de Amparo à Pesquisa, principalmente para comemorar os 200 anos da independência do Brasil e a medicina brasileira, e também os 100 anos da Semana de Arte Moderna e a medicina brasileira. Temos uma equipe muito forte, atualizando sempre o Centro da Memória Médica. Dentro dessas comemorações da independência, nós tivemos um grande simpósio sobre o bicentenário da independência e os 200 anos da medicina brasileira. Esse simpósio teve como consequência um livro que está sendo editado esse mês. Aproveitando esses projetos, nós reformamos vários objetos antigos e históricos do nosso museu, e nós estamos sempre em renovação, em restauração do nosso acervo médico e acervo cultural. Fizemos também uma exposição sobre o bicentenário da independência. A exposição ainda existe aqui no nosso Centro da Memória Médica. Tivemos várias visitas e essa exposição foi basicamente mostrando a evolução da medicina durante os 200 anos da independência do Brasil. Essa exposição também incentivou a inclusão das pessoas com deficiência. Nós recebemos diversos indivíduos com necessidades especiais na terceira idade para visitar nossa casa. Simultaneamente, essa exposição foi itinerante em diversas faculdades de medicina do Rio de Janeiro. Restauramos nosso acervo de memórias raras, nossa grande biblioteca, através de estagiários e de nosso espaço. Tivemos uma exposição de livros bastante importante, com acervo do nosso acadêmico Gilberto Weissmann, com primeiras edições de muitas obras importantes do Brasil e do exterior, que ficaram aqui durante 40 dias abertas ao público em geral. Temos
Centro da Memória Médica, em 2023, ficou aberto a todos os pesquisadores. Nós tivemos muitas visitas e de vários países, especialmente Estados Unidos, Alemanha e todos os estados do Brasil. O Centro da Memória Médica hoje participa de eventos nacionais junto aos museus e aos arquivos, então a academia está inserida nas visitas de museus e arquivos do nosso estado e do nosso país, e temos agora novos projetos para a preservação da nossa história. Todos os anais da Academia Nacional de Medicina de 1829 até recentemente estão sendo, ou quase todos já foram digitalizados. Participamos também de visitas turísticas e recebemos diversos turistas no Centro da Memória Médica. Estamos no cadastro do Rio de Janeiro dos museus. E também estamos no Pacto dos Museus Antirracistas. O Museu da Academia de Medicina faz parte dos museus antirracistas. Era isso que nós queríamos apresentar sobre a, a retrospectiva do nosso biênio 2022-2023, aproveitando para agradecer a nossa diretoria e nosso corpo acadêmico todo o apoio recebido nesse período. Vamos agora passar a diplomação dos nossos eleitos no biênio 2022-2023, que muito nos honram. Vou começar apresentando os correspondentes internacionais, começando pela nossa correspondente Socorro Gross Galiano, natural de São José da Costa Rica. Socorro Gross graduou-se em Medicina e Cirurgia pela Universidade da Costa Rica em 1982. Em 89, obteve o grau de mestre em Epidemiologia pela Escola de Saúde Pública da Universidade do Texas, onde foi professor assistente e participou de diversos projetos na área de epidemiologia. Iniciou sua colaboração com a Organização Pan-Americana de Saúde em 1989, como consultora a curto prazo em Washington. De 89 a 91 e 93, atuou como chefe da seção de saúde do adulto no Departamento de Medicina Preventiva em São José da Costa Rica. Em 1994, foi reintegrada à Organização Pan-Americana de Saúde como assessora em promoção da saúde, atuando na Colômbia. Foi também nomeada representante da OPAS, Organização Mundial de Saúde, na República Dominicana, em 1997, e na Nicarágua, em 2005. Atua há mais de 30 anos na área de saúde pública e trabalhou com diversos temas, entre eles cooperação internacional em saúde, fortalecimento de serviços e saúde, prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis, atenção primária de saúde e acesso universal à saúde. De 2008 a 2013, exerceu o cargo de subdiretora e, depois de seu mandato como subdiretora, regressou a Nicarágua como representante da OPAS. Atualmente, é representante da Organização Pan-Americana de Saúde, da OMS, no Brasil desde 2018. Professora Socorro Gross tem muita colaboração com o Brasil, tem tido colaboração com a Academia Nacional de Medicina e temos muito orgulho de tê-la na nossa academia para colaborar. Mas, por favor, venha à mesa para receber a sua diplomação. Parabéns, Socorro Gross. Apresentamos agora o professor Jean-Pierre Goulet, de Rouen, França,
um bom amigo do Brasil, bom amigo da Academia Nacional de Medicina, professor Jean-Pierre Gollet, atual presidente da Academia Nacional de Medicina da França, no qual a nossa Academia Nacional de Medicina se inspirou e foi fundada 9 anos depois de sua academia, professor Gollet. Dr. Gollet possui intensa atividade acadêmica e associativa ao longo de sua carreira na Normandia, especialmente na Universidade e Hospital Universitário de Rouen e no Grupo Hospitalar de Le Havre. Sua grande expertise em farmacologia, e foi por 12 anos chefe da agência antidoping francesa. Foi eleito membro titular da Academia de Medicina da França em maio de 2011 e preside o subcomitê de dependências químicas. É membro também da Academia Nacional de Farmácia da França e presidente do Comitê de Substâncias Venenosas, Viciantes ou Dopantes. É especialista honorário do Tribunal de Apelações de Rouen e especialista honorário aprovado pelo Tribunal de Cassação da Agência Francesa Antidoping. Foi eleito pelos membros titulares e eméritos da Academia de Medicina da França e, por decreto do presidente da Academia da República Francesa, foi nomeado presidente da Academia Nacional de Medicina, posição que ocupa atualmente. É muito bom amigo do Brasil, presidiu a sessão conjunta da Academia Nacional de Medicina da França com a Academia Nacional de Medicina do Brasil em 2023, tem feito reuniões de trabalho conjuntos e tem estimulado muito o intercâmbio entre as academias. Professor Jean-Pierre Gollet, é uma enorme honra tê-lo na nossa academia e tê-lo aqui presente no Brasil. Apresento agora também muito bom amigo, professor Duarte Nuno Vieira, de Coimbra, Portugal. Professor Duarte Nuno Vieira é professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e na qual é também diretor do Instituto de Medicina Legal, do Instituto de Bioética e do Departamento de Educação Médica. Professor Duarte Nuno Vieira é professor convidado da Universidade da Beira Interior e atualmente professor visitante na Sérvia, na China em 2 universidades e na Índia, tendo sido previamente professor visitante em diversas outras universidades europeias, africanas e asiáticas, assim como na Universidade para a Paz das Nações Unidas, onde possui uma atividade muito intensa. O professor Duarte Nuno Vieira publicou mais de 250 artigos científicos em revistas médicas, jurídicas e sociológicas, sendo editor ou coeditor de 11 livros, incluindo 3 em inglês e 1 em francês. Integra ou integrou o conselho editorial de importantes revistas científicas internacionais em sua área, assim como conselhos editoriais de revistas médico-legais e forenses em 18 países diferentes. Duarte Nuno foi distinguido com o mais prestigiado Prêmio Mundial de Ciências Forenses, Prêmio Douglas Lucas Medal, atribuído pela Academia Americana de Ciências Forenses. Foi considerado o maior perito criminal do mundo. Há cerca de 15 dias, recebeu o Prêmio de Direitos Humanos da Associação Internacional de Ciências Forenses pela sua contribuição na proteção e na promoção dos direitos humanos, especialmente avaliando crimes de guerra para a Organização das Nações Unidas. Esse prêmio foi recebido em congresso na Austrália. É o atual presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal, bom amigo do Brasil, organizou o encontro com a Academia de Portugal e do Brasil e tem participado ativamente das nossas
atividades interacademia, tanto presencialmente como online. Professor Duarte Nuno Vieira, é uma honra enorme a nossa academia recebê-lo hoje como nosso membro, nosso colaborador. Muito obrigado. Apresento agora nosso correspondente internacional, professor Christian Boitard, de Paris, França. Professor Boitard, especialista em imunologia clínica, foi chefe da Clínica de Imunologia e Diabetologia do Hospital Necker-Enfants Malades, Hotel Dieu e Hotel Cochin, em Paris. Chefiou a Escola de Pós-Graduação em Genética, Imunologia, Infectologia e Desenvolvimento da Université Paris-Descartes. Em 2020, foi nomeado pelo ministro francês da Solidariedade e Saúde para revisar a força de trabalho dos hospitais universitários. Seu trabalho de investigação tem se centrado no estudo da interação dos linfócitos com as células pancreáticas secretoras de insulina e dos mecanismos que levam à sua destruição durante o diabetes tipo 1. Christian Boitard foi vice-presidente da European Association for the Study of Diabetes e esteve envolvido por mais de 10 anos na organização de pesquisas nacionais em fisiologia e fisiopatologia. Foi diretor do Instituto Nacional de Saúde e de Pesquisa Médica, no Instituto Temático de Fisiopatologia, Metabolismo e Nutrição da Aliança Nacional para Ciências da Vida e da Saúde. O professor Christian Boitard é o atual secretário perpétuo da Academia Nacional de Medicina da França, onde se dedica integralmente. Foi eleito em dezembro de 2022 por um período de 4 anos, tendo sido nomeado e aprovado em 2023 pelo presidente da República Francesa. Estimado professor Boitard, é uma honra enorme nossa academia recebê-lo aqui, pessoal. Apresento agora outro eminente francês de Paris, bom amigo, Jacques Belguiti. Dr. Belguiti é professor emérito da Universidade de Paris 7 e chefiou a cirurgia digestiva e transplante hepático no Pujon Hospital por 20 anos. Essa experiência, bem como a sua atividade científica, apresenta mais de 500 artigos originais e um impressionante índice H de 120, o que lhe permitiu liderar sociedades internacionais de cirurgia e de transplantes. É cavaleiro da Legião de Honra e oficial da Ordem Nacional do Mérito. É membro de várias associações cirúrgicas internacionais, incluindo a Associação Americana de Cirurgia e Colégio Americano de Cirurgiões. Jacques Belguiti foi nomeado membro da High Health Authority College em 2014, onde presidiu a Comissão de Avaliação de Dispositivos e Procedimentos Médicos. Em 2017, participou da Unidade de Inovação do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais e foi nomeado coordenador médico de assuntos jurídicos da Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. O professor Belguiti foi presidente da Divisão de Ciências Cirúrgicas da Academia de Medicina da França até janeiro de 2023, quando foi eleito secretário perpétuo adjunto, tendo sido sua nomeação aprovada pelo presidente da República Francesa. É bom amigo da Academia de Medicina do Brasil, tendo sempre estimulado nossas atividades conjuntas. Professor Belguiti, estimado amigo, muito obrigado. Uma honra enorme.
Apresento agora outro muito bom amigo do Brasil, amigo de muitos brasileiros, professor Patrice Debré, por indicação do acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. O professor Patrice Debré se especializou em hematologia e foi bolsista da Harvard Medical School. Como chefe de hematologia do Hospital Pitié-Salpêtrière, ganhou ampla expertise no manejo de doenças hematológicas e imunológicas, incluindo os primeiros casos franceses de infecção por HIV nos anos de 1976 a 1980. Entre 1983 e 2013, o professor Debré dirigiu diversas unidades do Centro Nacional de Pesquisa Científica e do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica. Sua contribuição científica é impressionante e abrange mais de 450 artigos em imunologia e imunopatologia. Destaca-se mundialmente como líder na pesquisa de HIV/AIDS. E o seu trabalho, junto com a sua equipe, resultou em significativas contribuições a nível mundial. O professor Debré foi nomeado embaixador francês para a luta contra a AIDS e doenças transmissíveis pelo Ministério das Relações Internacionais da França em 2009. Representou a França no Conselho da maioria das organizações multilaterais que lutam contra as pandemias. O professor Patrice Debré é extremamente ativo e é o presidente do Comitê de Assuntos Internacionais e de Biologia da Academia Nacional de Medicina da França, onde promove uma integração acadêmica internacional impressionante. Nessa posição, tem aproximado constantemente o Brasil e a Academia Nacional de Medicina Francesa, atuando ativamente em nossas reuniões conjuntas. Propiciou diversas reuniões presenciais e online para a organização do simpósio que vai ter lugar amanhã sobre vacinação e movimento anti-vacinas entre nossa academia. Querido amigo Patrício Debré, é uma honra enorme recebê-lo como membro de nossa academia nesse dia festivo. Muito obrigado. Apresento agora também um bom amigo do Brasil, bom amigo de vários brasileiros e bom nosso amigo, professor Carlos Manuel da Silva Robalo Cordeiro, de Coimbra, Portugal. Professor Robalo Cordeiro é professor catedrático e diretor do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. É autoridade mundial reconhecida em pneumologia e presidente da Sociedade Respiratória Europeia, a maior sociedade científica global dedicada à investigação e formação em torno das patologias respiratórias. Especialista em pneumologia, possui uma carreira marcada por inúmeras distinções nacionais e internacionais, como os prêmios Tomé Vilar, em 4 anos, prêmio AstraZeneca, da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, prêmio Morgani, da Associazione Morgani Malattie Pulmonari, da Itália, em 2009, personalidade do ano da Fundação Portuguesa do Pulmão, em 2011. É membro honorário da Sociedade Nacional Romena de Pneumologia, medalha de ouro da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. É autoridade reconhecida mundialmente na área de pesquisa clínica em pneumologia, possui mais de 150 publicações internacionais de impacto e centenas de apresentações em congressos nacionais e internacionais. Reconhecido pelos seus pares como grande liderança, e foi reeleito por unanimidade diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra para o biênio 2021-2023.
Nos recebeu a Academia Nacional de Medicina do Brasil em Coimbra, numa sessão muito profícua. Professor Robaldo Cordeiro, é uma honra enorme tê-lo como membro da Academia Nacional de Medicina do Brasil. Obrigado. Apresento agora nosso correspondente internacional, brasileiro residente em Washington, D.C., Estados Unidos da América, indicação do acadêmico Paulo Buis. Professor Luiz Augusto Galvão possui mestrado em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz e doutorado em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor titular da Fiocruz e exerceu a direção do Programa Especial sobre Desenvolvimento Sustentável e Equidade em Saúde da Organização Pan-Americana da Saúde em Washington. Professor e coordenador do Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, área em que a autoridade mundial. É coordenador do CIAV da Bahia e tem atividades na área da área de medicina, com ênfase em saúde ambiental, epidemiologia, toxicologia e saúde e desenvolvimento sustentável. Atualmente vive nos Estados Unidos e é professor da Georgetown University, onde representa a Organização Pan-Americana de Saúde. É o chefe do Programa Especial de Desenvolvimento Sustentável e Equidade em Saúde, da OPAS. É um excelente correspondente internacional, tem nos ajudado muito na nossa ligação com os Estados Unidos, trabalha sábado, domingo, e o dia que for chamado, nosso querido Guto Galvão está sempre presente. Por favor, professor Galvão, é uma honra tê-lo como membro da nossa academia. Apresento agora outro excelente amigo do Brasil, professor Kei-Wei Lewandowski, da Universidade de Tucson, nos Estados Unidos da América, por indicação do acadêmico Rossano Fiorelli. O professor Kei Lewandowski é médico há 30 anos, formado pela Humboldt University Medical School, em Berlim, na Alemanha, em 1992. É especialista em cirurgia pela Hull University e pela Boston University, nos Estados Unidos. É especialista em ortopedia pela Harvard University e possui fellow em cirurgia da coluna pela Cleveland Clinic Foundation. É professor assistente de cirurgia ortopédica da Universidade do Arizona e chefe da divisão de ortopedia cirúrgica no St. Mary's Hospital em Tucson. É professor visitante de universidade no Brasil, USP Ribeirão Preto, Unirio, Universidade Federal da Bahia. Também professor visitante na Colômbia, Venezuela e Chile. É um verdadeiro globetrotter. Doutor honoris causa pela Unirio, é membro de 16 associações internacionais, editor-chefe associado de 8 revistas. Possui centenas de publicações em revistas internacionais, apresentações em congressos, capítulos de livros e livros que são referência na sua especialidade, além de 12 patentes registradas. Professor que fala 8 idiomas, aprendeu a falar português para uma sessão na Academia Nacional de Medicina, em que um mês antes decidiu aprender português para apresentar sua palestra na nossa língua. Possui grande intercâmbio acadêmico ortopedistas e neurocirurgiões que atuam em cirurgia minimamente invasiva da coluna vertebral, principalmente na América Latina e Ásia. Estimado Kei, é um prazer tê-lo aqui como membro da nossa academia. Muito obrigado pela sua amizade e comprometimento. Apresentamos agora
Outro brasileiro também muito proeminente no exterior, professor Luiz Suame, trabalhando atualmente em Montreal, já há muitos anos em Montreal, Canadá, por indicação do nosso querido acadêmico Marda Rosa Santos. O professor Suame graduou-se em medicina na nossa Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, com internato em residência médica em medicina interna e radiation oncology e fellowship na mesma área nos Estados Unidos e no Canadá. Foi chefe da divisão médica do Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro. Em 1987, transferiu-se para o Canadá, onde atualmente é diretor associado do Departamento de Oncologia da McGill University, ocupando a posição de Full Professor of Radiation Oncology. Durante sua trajetória profissional, o professor Suame conquistou 23 posições de destaque em comissões e associações em 6 países, sendo agraciado com inúmeros prêmios e menções honrosas. Sua notável produção técnico-científica abrange 257 artigos revisados por pares, 38 capítulos de livro, quase 400 resumos em congressos e participações constantes em palestras e eventos internacionais. Participa do conselho editorial de 12 prestigiosos periódicos, entre os quais a Revista Brasileira de Cancerologia no Brasil. O professor Luiz Suame é um profissional que orgulha seus patrícios, é de excelência, destacando-se especialmente na área de tratamento quimioterápico combinado, tumores malignos ginecológicos, tumores do sistema nervoso central e tumores malignos geniturinários. É notável a perseverança da sua atuação como investigador, aplicando métodos terapêuticos e também como gestor acadêmico, além da distinta posição de full professor na McGill University. Professor Suame, é uma honra enorme a Academia de Medicina, seus patrícios, me receberem como correspondente internacional. Apresento ainda, como correspondente internacional, outro proeminente brasileiro que se destacou no exterior, professor Albert Levy, de Nova York, Estados Unidos, que graduou-se em 1973 na Faculdade de Medicina da nosso querido UERJ e foi, na sequência, para os Estados Unidos, onde fez carreira e exerce a prática clínica. Fez residência e tem mestrado pela Faculdade de Medicina da UFRJ, fez residência também no Maimonides Medical Center em New York, no Beth Israel Medical Center em New York, e participou do programa de pós-doutorado em psicoterapia e psicanálise pela Universidade de Nova York. Tem seu diploma médico validado nos Estados Unidos, onde exerce nos estados de Nova York, Califórnia e Flórida. É fellow da Academia de Medicina de Nova York, da Academia Americana de Médicos de Família, da Real Sociedade de Medicina em Londres e membro da Société de Médecine Générale Française em Paris. É um bom amigo dos seus compatriotas brasileiros, sempre os recebendo e os ajudando em diversos problemas médicos nos Estados Unidos. Dr. Albert Levy foi professor associado da New York University, é professor assistente do Departamento de Medicina da Escola de Medicina de Mount Sinai, do Departamento de Medicina de Família do Albert Einstein College of Medicine em New York, entre outras atividades universitárias nos Estados Unidos. O professor Levy, é uma honra enorme, a Academia de Medicina recebê-lo como membro correspondente internacional. Vamos passar agora para os nossos membros honorários. Vou apresentar
um brasileiro que nos orgulha a todos, professor Jarbas Barbosa da Silva, especialista em saúde pública, graduou-se em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, e possui especializações em saúde pública e epidemiologia. É médico sanitarista e epidemiologista, atuando nacional e internacionalmente em saúde pública, epidemiologia, vigilância em saúde, prevenção e controle de doenças, além de gestão de sistemas de saúde. Desde setembro de 2022, é diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS-OMS. O professor Jarbas Barbosa, nessa posição, é autoridade sanitária para cerca de 32 países das Américas e nos orgulha extremamente de ser brasileiro, de ter seu impacto internacional e de agora tomar posse como membro da nossa casa. Sua trajetória inclui diversos casos no setor público, como secretário estadual de saúde de Pernambuco, secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. Tem vasta experiência internacional, ocupou posições diversas na OPAS e na OMS e participou de conselhos e comitê em organizações internacionais até chegar ao mais alto cargo das Américas, como gestor em saúde e como autoridade sanitária. Recebeu diversos títulos honorários, como doutor honoris causa, inclusive no dia de hoje, na manhã de hoje, na Fundação Oswaldo Cruz. É doutor honoris causa também da Universidade Federal de Pernambuco e autor de artigos e livros nas áreas de saúde pública, epidemiologia e gestão pública de saúde, além de, obviamente, palestrante em eventos científicos nacionais e internacionais. Professor Jarbas Barbosa, na sua posição, sempre ajudou a Academia de Medicina, sempre aceitou nossos convites, sempre está ao nosso lado, lutando e nos ajudando na saúde pública do Brasil. Muito obrigado, professor Jarbas Barbosa, é uma honra tê-lo conosco. Convido agora o doutor honorário nacional, Hildo Rocha de Azevedo Filho, neurocirurgião, de escola, neurologista, por indicação do acadêmico Carlos Telles. Possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1969, mestrado em ciências pela Universidade de Oxford e doutorado em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco. É professor titular de neurocirurgia da Universidade de Pernambuco, professor associado em neurologia e neurocirurgia da Universidade Federal de Pernambuco e professor visitante da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Atua principalmente na área de neurocirurgia vascular, tumores cerebrais, neuroendoscopia, malformações arteriovenosas medulares, neuroinfecções e traumatismos crânioencefálicos. É chefe do serviço de neurocirurgia do Hospital da Restauração desde 1990. Considerado um dos maiores neurocirurgiões do Brasil, colocou Pernambuco na ponta da neurocirurgia nacional. Foi presidente da Academia Brasileira de Neurocirurgia e atualmente é presidente da Academia Pernambucana de Medicina. Foi o primeiro latino-americano a ser eleito secretário-geral da Federação Mundial de Neurocirurgia e depois eleito primeiro vice-presidente também da Federação Mundial de Neurocirurgia. Em 2017, foi eleito presidente honorário da mesma associação. Professor Hildo Rocha de Azevedo Filho, é uma honra enorme ter o senhor próximo de nossa academia e muito nos ama. Apresento agora nossa honorária nacional,
Professora Maria Helena da Silva Pitombeira, hematologista de escola, por indicação do nosso querido acadêmico Manassés Fonteles. Professora Pitombeira graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, especialização em hematologia no Hospital de Clínicas da USP e doutorado em Ciências, Fisiologia Geral pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Realizou pós-doutorado na Université Paris-Est-Créteil, Val-de-Marne e na Université Paris-Diderot. Foi assistente estrangeira da Faculdade de Medicina de Paris, Lariboisière, Saint-Louis. É professora titular de Clínica Médica da Universidade Federal do Ceará. Desenvolveu pesquisas em diversas áreas da hematologia, com principal interesse no estudo clínico, epidemiológico e terapêutico de pacientes portadores de doença de Hodgkin. Em 1980, criou um ambulatório dedicado ao segmento desses pacientes, hoje com mais de 1.200 pacientes cadastrados. A sua produção científica é extensa, tendo publicado diversos artigos e capítulos de livros referentes à incorporação do transplante autólogo de medula óssea no tratamento dos linfomas. É autoridade reconhecida em todo o território nacional pelos seus pares e eu sou testemunha disso. A professora Pitombeira participa ativamente de todas as atividades da Academia Nacional de Medicina. E parabenizo vivamente e é uma honra tê-la como nossa honorária. O Ceará inteiro está em peso aqui nos prestigiando, e merecidamente. Apresento agora nosso honorário nacional, Carlos Fernando de Magalhães Francesconi, gastroenterologista, apresentado pelos gastroenterologistas acadêmicos Eduardo Lopes Pontes e José Galvão Alves. O professor Francesconi graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1970. Concluiu a residência médica em gastroenterologia na Santa Casa de Porto Alegre e completou treinamento como fellowship em gastroenterologia na Universidade da Carolina do Norte. É doutor em gastroenterologia e hepatologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É membro do corpo editorial do International Journal of Inflammatory Bowel Diseases e membro do Comitê de Ética da Organização Mundial de Gastroenterologia. Desenvolveu atividades didáticas e científicas na área de gastroenterologia, ensino médico e bioética, com produção de diversos artigos científicos, capítulos de livro e editor de livros e revistas e periódicos internacionais. O professor Francesconi participou como fundador da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, da Sociedade Gaúcha de Bioética, da Sociedade Brasileira de Bioética, da Sociedade Latino-Americana de Bioética, da Sociedade Latino-Americana de Neurogastroenterologia e do Grupo de Estudos em Doenças Inflamatórias Intestinais do Brasil. É amplamente reconhecido pelos seus pares como autoridade nacional, uma honra tê-lo como nosso membro honorário. Apresento honorário nacional, Ângelo Alves de Matos, também gastroenterologista e hepatologista, indicado pelos acadêmicos José Galvão Alves e Carlos Eduardo Brandão. É professor titular da disciplina de gastroenterologia e do curso de pós-graduação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, especialista em gastroenterologia e hepatologia. Sua área de interesse concentra-se no diagnóstico e no tratamento da hipertensão portal, do carcinoma hepatocelular
das hepatites virais e da doença hepática gordurosa não alcoólica. Promoveu mudança na abordagem do paciente cirrótico com ascite pela prática das paracenteses terapêuticas em âmbito nacional, além de ter trazido o diagnóstico e tratamento da peritonite bacteriana espontânea à atenção da hepatologia brasileira, o que teve importante repercussão sobre a história natural dessa infecção no Brasil e o tornou amplamente reconhecido pelos seus pares. Publicou mais de 300 trabalhos científicos em periódicos nacionais e internacionais, coeditou 11 livros e escreveu 111 capítulos de livro. É autoridade reconhecida nacional e internacionalmente na especialidade. Parabéns, professor Ângelo de Matos. É uma honra tê-lo em nossa academia. Apresento agora o honorário nacional, professor Denilson Campos de Albuquerque, cardiologista, por indicação dos acadêmicos Ronaldo Damião e Cláudio Benchimol. O professor Denilson é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco em 1970, fez mestrado em Medicina pela UERJ em 1978 e doutorado pela USP em 2003. É fellow do American College of Cardiology e da European Society of Cardiology. Desde 1974, atua na nossa querida UERJ, onde é professor titular da disciplina de cardiologia. É líder de 2 grupos de pesquisa na UERJ, PREV e C, dedicado ao estudo da insuficiência cardíaca, e do grupo InovaCor, focado na incorporação de novas tecnologias em unidade de dor torácica. Participa ativamente de estudos clínicos nacionais e internacionais com ênfase em doenças coronarianas. Possui mais de 100 artigos publicados. Exerceu diversas atividades administrativas na Sociedade Brasileira de Cardiologia desde 2004 e na Sociedade de Cardiologia, SOCERG, no Rio de Janeiro, desde 2006. É coordenador científico do Instituto DOR de Ensino e Pesquisa, participando da equipe de cardiologia da Rede DOR de Hospitais. Professor Denilson Campos de Albuquerque, honra a nossa querida UERJ, onde é professor e dedicou muitos anos. É uma honra tê-lo na nossa academia, estimado amigo. Apresento agora o honorário nacional, estimado amigo, José Maurício de Moraes Carmo, especialista em cirurgia de mão e microcirurgia. Graduou-se em medicina em 1971, tem mestrado em ortopedia pela FRJ e livre docência em ortopedia pela UERJ, em 1989. É coordenador da disciplina de ortopedia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e criou e chefiou o serviço de cirurgia de mão e microcirurgia do Hospital Universitário Pedro Ernesto. É fellow em cirurgia de mão nos Estados Unidos, Inglaterra e Suíça. Ex-presidente das Sociedades Brasileiras de Cirurgia da Mão e de Microcirurgia Reconstrutiva. É correspondente de diversas associações, incluindo a American Society for Reconstructive Microsurgery. Professor José Maurício Carmo criou um dos maiores e mais profícuos serviços de cirurgia de mão do Brasil, e isso é sua testemunha. Dedicou sua vida ao hospital universitário e formou dezenas de discípulos em cirurgia de mão. Mesmo depois de aposentado, continuou se dedicando ao serviço público, orientando alunos e promovendo projetos de pesquisa. É cirurgião de mão reconhecido como pioneiro no Brasil e no exterior, e isso foi corroborado pela homenagem que recebeu em Londres recentemente como um dos pioneiros mundiais da cirurgia de mão.
Parabéns, professor José Maurício Carmo. É uma honra tê-lo na nossa academia. Vamos passar aos nossos correspondentes nacionais eleitos no biênio. Professor Aldo da Cunha Medeiros, do Rio Grande do Norte, Natal, por indicação do nosso querido acadêmico Orlando Marques Vieira, que não pode estar aqui hoje, mas lhe mandou um grande abraço. Professor Aldo Medeiros possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Cirurgia Gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Cirurgia Geral pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor titular de Técnica Operatória da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professor de pós-graduação em Ciências da Saúde e chefe do Núcleo de Cirurgia Experimental. Professor Aldo Medeiros é membro da Academia Norte Rio Grandense de Ciências, da Academia de Pesquisa Cirúrgica dos Estados Unidos e membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. É presidente da Regional da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia. Integra o corpo editorial de várias revistas científicas da área, incluindo o Jornal de Investigação em Cirurgia, a Acta Cirúrgica Brasileira, a Revista do Colégio dos Cirurgiões e a Revista de Pesquisa Clínica e Cirúrgica. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em cirurgia experimental, atuando principalmente nas linhas de pesquisa, cirurgia oncológica, infecção e cirurgia, fatores intercorrentes na cicatrização de feridas, vetorização de fármacos com nanopartículas magnéticas no tratamento da infecção, também em medicina nuclear. O professor Aldo Medeiros vem preencher uma lacuna importante e vai nos representar a Academia Nacional de Medicina no seu estado de atuação, Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. Muito obrigado, professor Aldo Medeiros, é uma honra tê-lo como nosso membro. Apresento agora um querido amigo de longuíssima data, grande pesquisador e cirurgião, como nosso correspondente nacional, Andy Petroiano, representando o estado de Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte. O professor Andy Petroiano vem preencher uma lacuna enorme da nossa academia, porque após a morte de dois eminentes acadêmicos de Minas Gerais, nossa academia até hoje não tinha representação que Vossa Excelência vem suprir. O professor Petroiano possui extensa formação acadêmica, incluindo mestrado em Fisiologia, mestrado em Cirurgia, doutorado em Ciências Biológicas, docência livre em Técnica Cirúrgica, Cirurgia Experimental e Gastroenterologia Cirúrgica e Fellowship em Cirurgia na Universidade do Estado de Nova York. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, tem vasta experiência em cirurgia geral, gastroenterológica e oncológica. Possui linhas de pesquisa em cirurgia, esplenectomia, baço, hipertensão porta, transplante de órgãos e tecidos, ética médica, em didática do ensino superior, além de outras áreas. O professor Petroiano é pesquisador do CNPq desde 1981, Conselho Nacional de Pesquisa.
É também pesquisador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Lidera grupo de pesquisa Avanços em Medicina, vinculado ao Conselho Nacional de Pesquisa desde 1987. Professor Andy atuou e atua nos comitês assessores do Conselho Nacional de Pesquisa, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, atua como consultor da FAPERJ e da FAPEMIG, servindo sempre a ciência brasileira, consistentemente, ao longo de muitos anos. Seguramente, o professor de Petroano possui das maiores produções científicas na área cirúrgica do Brasil. Tive a honra de tê-lo como membro do meu comitê quando presidi o Comitê de Cirurgia da CAPES. O professor Andy é um trabalhador incansável e não sei como ele consegue fazer tanta coisa. Professor Andy, meus parabéns sempre. É membro titular da Academia Mineira de Medicina e membro do corpo editorial de mais de 50 revistas científicas no Brasil e no exterior. Sua contribuição científica inclui mais de 500 artigos, 25 livros e mais de 100 capítulos de livro, além de participações em mais de 2.500 eventos médicos e científicos, sendo premiado em mais de 100 ocasiões por suas atividades. Professor Andy Petroiano, estimado amigo, é uma honra enorme a Academia de Medicina recebê-lo hoje. Apresento agora eminente professor, Salvador, Bahia, professor Bernardo Galvão Castro Filho, indicação do acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Professor Galvão é mestre em patologia humana e doutor em medicina e imunopatologia pela Universidade de Genebra em 1977. É professor titular da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, chefe do Centro Integrativo e Multidisciplinar de Atendimento a Portador do vírus HTLV. É pesquisador emérito da Fiocruz. É pesquisador sênior do Conselho Nacional de Pesquisa e é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. O professor Bernardo Calvão foi um dos pioneiros no enfrentamento do HIV/AIDS no Brasil. Adaptou um teste de imunofluorescência para o controle da transmissão em bancos de sangue e isolou o HIV pela primeira vez na América Latina. Implantou e coordenou a Rede Nacional de Isolamento e Caracterização do HIV e o Laboratório Avançado de Saúde Pública na Fiocruz, Bahia. O professor Bernardo Galvão é reconhecido internacionalmente pela sua competência e reconhecida liderança e contribuição para o avanço da pesquisa e ensino em imunologia, particularmente infecções pelo HIV e pelo HTLV. Certamente, o professor Bernardo Galvão hoje é uma autoridade nacional em HTLV e certamente das maiores autoridades mundiais no assunto. O professor Bernardo Galvão é um correspondente bastante ativo, participa de quase todas as nossas sessões. É uma honra enorme tê-lo aqui hoje como nosso correspondente no estado da Bahia.
Apresento agora estimado professor Henrique Batista Silva, de Aracaju, Sergipe, que também vem preencher uma lacuna. Nós não tínhamos representante no estado de Sergipe e vários estados que a academia faltava representação estão sendo contemplados hoje. Eu sou Henrique Batista e Silva, graduou-se pela Faculdade de Ciências Médicas de Sergipe e possui mestrado em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É aposentado do Ministério da Saúde e da Universidade de Sergipe, onde ocupou diversos cargos, inclusive subchefe, chefe do Departamento de Medicina, diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, secretário adjunto da Secretaria do Estado de Saúde de Sergipe e presidente da Fundação Estadual de Saúde do Estado de Sergipe. Ao longo de sua importante carreira acadêmica e associativa, foi diretor do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, presidente do Conselho Regional do Estado de Sergipe, conselheiro do Conselho Federal de Medicina e secretário-geral do Conselho Federal de Medicina. Ampla atuação do professor Henrique Batista nos Conselhos Regional e no Conselho Federal de Medicina, o que muito nos honra. Atualmente, exerce a função de secretário-geral da Sociedade Médica de Sergipe e é membro de diversas comissões, incluindo Humanidades Médicas, Bioética, Cardiologia e Doenças Raras do Conselho Federal de Medicina. Estimado professor Henrique Batista Silva, é uma honra enorme tê-lo aqui representando o Estado de Sergipe. Apresento ainda o correspondente nacional, que vem também preencher uma lacuna importante no estado do Pará, na cidade de Belém, professor José Luiz Martins do Nascimento, também por indicação do acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Professor José Nascimento é graduado em Ciências Biológicas e graduado em Medicina pela Universidade Federal do Pará, com mestrado e doutorado em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado no Instituto Volum da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. Professor José Martins do Nascimento formou mais de 50 alunos de mestrado e doutorado na Universidade Federal do Pará. Colaborou na estruturação de diversos cursos e laboratórios na Amazônia. Seu interesse de pesquisa é a neurotoxicologia, principalmente a contaminação ambiental com metilmercúrio, que continua sendo um sério desafio para a saúde pública. Professor José Nascimento detém 7 patentes relevantes, evidenciando a importância da pesquisa básica em saúde que pratica. Atualmente, lidera iniciativas inovadoras, como o Núcleo de Pesquisa em Fármacos e Cosméticos no Pará, e uma plataforma para testes de compostos antitumorais, consolidando sua posição como líder e colaborador importante das neurociências e pesquisa na região amazônica. Parabéns, professor José Nascimento, é uma honra tê-lo nessa academia. Apresento agora o correspondente nacional Luiz Roberto Colombo Barbosa, representando a cidade de Santos, São Paulo, por indicação do acadêmico Jorge Alberto Costa Silva.
O professor Colombo Barbosa se graduou em Medicina pela nossa querida UERJ, na época Universidade do Estado da Guanabara. Lá se vão muitos anos. Em 1971, fez residência médica em oftalmologia no nosso Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. Especializou-se em oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina. Professor Colombo Barbosa é membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, além de ser membro honorário da Academia de Medicina de São Paulo, membro das sociedades americana, francesa e espanhola de oftalmologia. O professor Colombo Barbosa foi também chefe de serviço de vários hospitais importantes e representou o Estado de São Paulo no Conselho de Ética Médica do Conselho Nacional de Oftalmologia. Durante sua trajetória médica, o professor Colombo Barbosa sempre se destacou pelo pioneirismo, exercendo oftalmologia de vanguarda. É professor de pós-graduação em oftalmologia do Hospital Visão Laser, ex-professor titular da Faculdade de Medicina de Santos, onde recebeu o título de cidadão cientista pela Câmara Municipal pelas suas atividades relevantes para a saúde da Baixada Santista. Professor Barbosa, esperamos que Vossa Excelência, com toda essa atuação e esse dinamismo, possa colaborar muito em nossa academia. Nossa, conosco, parabéns. Chegando ao final dessa cerimônia, quero apresentar uma moção de aplausos e reconhecimento à nossa superintendente administrativa, Cláudia Rodrigues Campos. Por indicação da presidência, recebeu aprovação unânime da diretoria. A nossa funcionária Cláudia Rodrigues Campos é homenageada pela sua competência e dedicação incansável ao bom funcionamento da Academia Nacional de Medicina. Por favor, Cláudia, venha aqui representar sua homenagem. Obrigado, Cláudia, que representa a academia. Agradecendo a todos, chegamos ao final dessa bela cerimônia, onde a academia recebeu figuras extremamente expressivas no cenário médico nacional e internacional. Para nós foi uma honra para essa instituição bicentenária. Nossos homenageados agora, convido a todos para um coquetel jantar no Salão Nobre, onde vão receber os afagos e carinhos de todos que lhe querem tão bem. Nós vamos ter nossos fotógrafos tirando fotos de todos e a academia vai providenciar e enviar essa lembrança para todos os nossos empossados. Muito obrigado a todos e nossa sessão por encerrada. Até já.